todos, espero que estejam todos bem. Sou Jéssica, né? Sou enfermeira. Hoje vou falar com vocês da atuação da enfermagem em cardiologia com ênfase nas inovações tecnológicas. É um tema que parece uma coisa mais assim ampla, mas é um tema bastante complexo para ser pesquisado e também para ser implementado, né? Porque envolve não só a garantia de um bom resultado do paciente no final do tratamento ou com a detecção precoce de algum tipo de patologia, mas envolve também dedicação profissional, treinamento, recursos financeiros, aceitação do próprio paciente para poder, né, utilizar os dispositivos, também em relação ao profissional em si, para poder fazer o treinamento para ele poder adaptar essa tecnologia, para poder aí sim dar continuidade e andamento para um prognóstico e sobrevida do paciente. Né? Primeiramente, queria agradecer à Coenf e ao Tiago pela oportunidade, né, pela parceria, pela paciência também. E assim, que não seja o último, né, que possa ouvir mais pra frente aí e seguindo juntos, tá? É uma honra para mim estar aqui hoje. É uma breve história minha, né? Comecei com técnica de enfermagem, nunca atuei como técnica, né? Formei em 2012. Daí já estudei, saí da enfermagem para fisioterapia, mas voltei porque coloquei na minha cabeça que a urgência e emergência era algo que realmente estava dentro de mim. Fazia parte da minha construção de carreira profissional. Voltei para enfermagem, fiz superior, formei em 2017 pela Faminas BH, né, aqui em Minas, em Belo Horizonte, e logo em seguida eu fiz a pós-graduação em cardiologia pela Unileia, foi em 2020. Ainda almejo a residência, mas vai chegando. Sou mestranda em gestão sanitária, né, pela Funiber, formo esse ano agora, em junho. E também sou certificada pela AHA, né, American Heart Association, concurso de ACLS. Próxima estação agora é ser instrutora aí na parte de cardiologia pela AHA, né? E aqui embaixo é a minha pequena empresa de aula online, né? Estou retornando agora, eu tinha começado, foi em 2023, isso, 2023, e agora estamos retornando aí com a enfermagem atuante. Ainda está no processo, no finalzinho da apresentação, lá vai ter o link tudo certinho, tem contato do WhatsApp para quem precisar, tiver dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, sugestão, fiquem à vontade, tá? Então vamos lá. A atuação da enfermagem. Por que nós estamos aqui hoje, nesse momento, né, que dentro desse congresso, por que levantou esse tema? Por que quase não se fala sobre esse tema também? A gente precisa compreender o impacto, né, da tecnologia na cardiologia. Como assim? A gente tem que explorar. Como que a gente explora? Dentro de pesquisa. A pesquisa pode ser algo inovador ou pode ser algo que possa explorar para melhorar. Às vezes eu, né, tenho uma ideia sobre algum tipo de dispositivo e talvez isso ajude em alguma ocasião. Por exemplo, eu estava, né, antes de fazer a palestra, eu estava em outro emprego, acabou que para custear estava um pouco mais difícil, mas a gente tava eu e mais um engenheiro engenheiro mecânico, perdão, para poder fazer, por exemplo, a conexão, né, a transferência de dados de eletrodos do tórax do paciente para o monitor sem fio dentro da ambulância, por exemplo. Estou no serviço médico aí de urgência, né, o SAMU, né, vamos dizer da forma mais ampla aí, que todo mundo conhece em qualquer região. Estou ali, coloquei meu paciente, estou monitorizando ele. A intenção era fazer essa transferência de dados sem a presença dos fios, porque quem trabalha na urgência e emergência, quem está aí na área aí que trabalha com ambulância sabe do que eu tô falando, porque sempre dá interferência, nunca é tão real assim, né? Então não adianta às vezes você investir no melhor monitor, no melhor eletrodo, porque a hora que balança tem a estabilidade da própria ambulância, o asfalto é irregular, então assim muita coisa varia, então não é simplesmente isso, né? Então é uma coisa que acaba que teria que ser uma placa mais fixa, então foram vários links, né? E isso, querendo ou não, se tratando de pesquisa, a gente tem que entender o seguinte, né? Se tratou de pesquisa, o financiamento ele tem que ser, tem que ter um recurso financeiro para isso, né? A gente
na época não estava tendo e aí caiu por terra mesmo. Mas é isso, é explorar essa parte. Como que a gente explora na pesquisa, seja ela para inovar, eu posso criar uma ideia nova, ou como eu posso melhorar o que já existe, né? Lembrando que isso é um processo que depende, né? Além do recurso financeiro, tem que ter tempo, força de vontade, ninguém trabalha sozinho, então tem que ter pessoas empenhadas. E não esquecer que também tem testes também e, né, garantir ali que a gente tem que colocar mesmo ali registrado no nosso nome. As inovações, né, que revolucionam o diagnóstico e tratamento tem que inspirar. Ou seja, o diagnóstico e tratamento. Se tratando de diagnóstico e tratamento, a gente tem que ser algo que seja menos invasivo possível. Por que menos invasivo? Pensa o desconforto, né? Ninguém quer passar por cirurgia. Então, uma coisa que seja menos dolorosa fisicamente para o paciente, por exemplo, e futuramente até esteticamente dizendo. Ninguém gostaria de estar, por exemplo, uma cirurgia cardíaca de peito aberto e depois fica aquela, né, sutura e tudo mais quando termina e fica às vezes aquela marca na pele ou simplesmente, né, algo ali que pode levar ao óbito, às vezes no ato cirúrgico. E quando a gente fala de cirurgia, seja ela qual for, né, a gente já começa a ficar com medo e tudo mais. Tratante cardíaco, então, tem que a gente meio que acho que até o profissional, né, quando o cirurgião ele entra ali, eu acho que é uma preparação até o psicológico dele, ele pode ter feito várias vezes, milhares de vezes aquele procedimento. Eu acredito que na visão dele sempre vai ser a primeira vez, porque não deve ser fácil. Sem contar para facilitar também a parte de diagnóstico. Por exemplo, mais pra frente a gente vai ver alguns dispositivos de monitorização cardíaca, por exemplo, né? O Holter de 24 horas aí, tem um 24 horas, tem 7 dias, varia da indicação médica, do que o médico solicitou. Né? É o dispositivo pequeno, coloca na cintura, monitorização, né? 4 eletrodos, abduz a tampa. Agora, melhor do que eu expor um paciente, às vezes, num leito de hospital, colocar ele 24 horas, no monitor ali, né? Aquele monitorzinho que a gente, de multiparâmetros, que a gente chama, que coloca lá na UTI ou na urgência e emergência. Colocou ali, o paciente ficar 24 horas deitado ali só para aquilo, pensa assim, né? Ele pode ficar mais confortável com aquilo, ele tá longe de casa, o psicológico demanda muito, né? Então, realmente tem que pensar nessa parte, sabe, também. E aí, reflexões sobre o futuro da saúde cardíaca, né? Que quanto menos invasivo, melhor. Só lembrando que, independente da forma que a gente tenta inovar em tecnologia, seja ela independente da área, nunca esquecer que existe um intermediário entre, por exemplo, né, independente do tema que a gente esteja falando, que seja aqui a parte da saúde cardíaca, quanto, por exemplo, da parte da tecnologia em si. No meio dele tem que ter o quê? A parte humana. Por mais que a gente possa até criar um robô que possa ir lá instalar os eletrodos, que possa, né, criar aí sem fio, inteligência artificial, isso e outro, tem que ter a parte humana, porque o resultado final é para o ser humano, não é para a inteligência artificial. Ela é só uma ponte e ela não pode ser o fator principal. A gente não pode esquecer dessa parte, a gente sempre esquece, né? Ah, que a inteligência artificial, os maquinários vão tudo substituir o trabalho humano. Não tem como. A área da saúde não tem como. Não tem como, porque a gente precisa, primeiro de tudo, lembrar que somos humanos cuidando de humanos. Né? Isso nunca pode deixar de existir. Porque enquanto é alguém diferente, né, tá tudo bem. Agora, quando é um parente nosso, aí a coisa muda. Então, só assim, é muito bom o tema de poder inovar, né, na pesquisa. Quem tá aí sabe como que é empolgante. Às vezes nem tanto, a gente frustra muito. Mas, quando o resultado é positivo, é o mesmo do início, aquela sensação de uma criança que está ganhando um presente, que queria há muito tempo. Então, realmente, assim, a gente não pode esquecer do fator humano aí, que é esse calor humano, né? O ser humano. Desafio, né? A gente tem aí como um problema global, né? Que são as doenças cardiovasculares. É uma das principais causas de morte no mundo, que a cada ano milhões de pessoas enfrentam infartos, insuficiência cardíacas e outras condições. A solução para isso tudo, diagnóstico precoce e intervenções eficazes. Estima-se que 17, isso aqui foi uma pesquisa de 2016 que fala assim, resumindo, né? 17,9 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares.
representando 31% de todas as mortes em nível global. Destes óbitos, destina-se 85% ocorrendo devido a ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. O que isso quer dizer juntando? Eu vou de baixo que eu faço a junção dos dois. Das 17 milhões de mortes prematuras, pessoas com menos de 70 anos, no caso aqui, se tratando dessas 17 milhões, por doenças crônicas não transmissíveis, e 82% acontecem em países de baixa e média renda, e 37% por doenças cardiovasculares. Isso foi o resultado da OPAS, em 2023. Juntando o slide anterior com esse, o que quer dizer? Às vezes, a gente está numa correria, principalmente falando como enfermeira hoje, principalmente da urgência e emergência, a gente não tem hora às vezes para comer, a gente não tem hora para ir ao banheiro. Quando você vê, já está em 2, 3 empregos, quando você vai ver também, a família ficou de lado, você não está se alimentando direito, você não está cuidando de si, Quando eu falo cuidar de si, é o que é o fisiológico às vezes, que é a parte humana, o que é palpável, e a gente acaba nessa. Quando vai ver a parte psicossomática, Começo ali a ficar mais irritada, meu estilo de vida não é nada saudável, ele sempre tem que ser produtivo o tempo todo, eu não posso parar porque eu tenho dívida para pagar, eu tenho uma família para sustentar, às vezes nem tem família, mas assim, eu preciso me manter sozinha, a minha família sou eu, então é muita coisa dessa pressão e acaba que eu vou trazendo isso internamente como uma forma, que eu sobrevivo, eu não vivo, eu sobrevivo, acaba que essa pressão da sociedade, esse princípio todo que a gente está nele, a gente absorve isso porque a visão, o que eu tenho de resultado para entregar na minha vida não é qualidade de vida, é pagar conta, é uma vida estressante, então não tem lazer, porque às vezes o tempo que eu tenho para querer sair, eu não vou querer sair, eu vou querer ficar em casa, ou então eu vou descontar em algo que seja prazeroso, mas que não demande tanto de mim. Então tem pessoas aí que, querendo ou não, usam drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, bebida alcoólica, tudo que puder, às vezes, para poder sair dessa realidade, vai saindo. Quando vai ver, o corpo, o fisiológico já não está bem. Então começa sobrecarga ali. Então, os rins já começam a alterar, então a pressão começa a subir. Às vezes a pessoa já tem às vezes uma predisposição até mesmo genética ou algo do tipo para ter arritmia. Vai ter. Falo por experiência própria, porque eu desempreguei, foi em 2023 quando eu comecei a dar aula, e era uma cidade próxima da onde eu morava, morava numa cidade um pouco mais distante, uma cidade do interior, e na época, para não desempregar, fui dar aula presencial e preceptoria. Eu ensinei preceptoria e aula presencial. Chegando lá, comecei 6 horas por dia, de segunda a sexta. De repente, esse só na preceptoria, me apresentaram uma turma aos sábados, ou seja, então era 6 horas por dia, de segunda a sábado. Gostaram do meu serviço, fui para dentro de sala de aula. Comecei com uma disciplina, quando eu estava dando 3. Eu fazia praticamente 12 horas de trabalho de segunda a sábado. Não estava aguentando o pique, porque eu dava aula, mas assim, eu tinha que planejar toda semana ou alguma coisa, atividade para a sala de aula, que eu tinha que criar slide, eu tinha que apresentar, chegar na sala da aula, prova, corrigir prova. Então, quando eu chegava em casa, além dessas 12 horas, eu gastava 2 horas para chegar em casa. Então, ainda tinha que trabalhar mais. Quando eu vi, estava tomando energético, até que um dia eu dirigindo, não entendi o que aconteceu, me deu uma sonolência e simplesmente achei que eu ia pagar. Quando eu fui ver, minha frequência cardíaca estava em 37. Para quem, na verdade, está assistindo ou algo assim que não compreende, está entendendo? Frequência cardíaca do ser humano, adulto aí normal, segundo, dependendo aí da sua referência de literatura, é de 60 a 100 batimentos por minuto. A minha estava 37. Eu tentava 37, caía, subia. Quando foi ver, eu estava internada. Então, assim, esse ritmo a gente não consegue adequar. A gente só quer ser produtivo. E às vezes acontece isso. Aqui entra nos apenas vira dados, depois. Então, assim, é tomar cuidado mesmo com a vida da gente, porque independente de religião, vamos aproveitar essa, porque vira estatística, não tem jeito.
mudando um pouquinho agora do contexto, né? Vamos para uma evolução histórica na cardiologia. Isso aqui é só são achados assim de dentro dessa evolução histórica, isso é só fatos que aconteceram assim mais importantes. A gente teve no século XIX, né, a criação do estetoscópio, que é de início de escuta manual, não é esse esteto bonitinho que a gente tem, parece mais funcionar. Em 1920, né, a gente teve a introdução do eletrocardiograma, que vou mostrar mais à frente para vocês terem diferença, né, de um eletro, o primeiro eletro, que conhece o eletro, é uma máquina desse tamanho, hoje em dia está até menorzinha, dependendo, até conecta no computador. A gente teve depois em 1958 o primeiro marca-passo implantado, e marca-passo é uma coisa e o que eu vou falar agora que são os avanços minimamente invasivos, que é o TAV, né, e o stent, que são stents farmacológicos aí, que são menos invasivos, porém oferecem risco da mesma forma, mas é menos invasivo do que o implante do marca-passo, por exemplo, tá? Mas aí foi por volta só dos anos 2000 mesmo que começou essa necessidade de entender que tinha que ser menos invasivo. Assim, esse daqui é um modelo que eu gosto muito, que é o eletrocardiograma. O eletro, olha como é que ele é. Olha o tamanho da máquina, né? Então, assim, realmente, é aquilo que eu falei, inovar, vamos inspirar. Tinha já uma máquina pronta. As pessoas foram tanto com a vontade de ser menos invasivo, uma coisa mais prática, né? Hoje em dia a gente só quer praticidade também, coisas rápidas, respostas rápidas, desculpa, rápidas. Que olha só, hoje a gente já tem aí os relógios inteligentes, né? Eu ia até trazer o meu, mas o meu ele acabou estragando, mas eu tenho outro aqui. Que é o que? São os smartwatch, né? Até descarregou esse aqui também, por exemplo. Esse aqui não é o original da Apple, né? Ele é né, dessas empresas que eu não posso falar o nome aqui agora. Mas assim, faz o registro bonitinho do, da minha frequência cardíaca. Comecei a usar porque, né, depois que eu tive essa arritmia, né, começou quando eu fui ver estava com uma bradicardia, mas quando foi, né, fez o eletro, fiquei internada, monitorizada, coloquei Holter, enfim, fiquei 4 dias lá internada. O que preocupou foi e o depois quando for para casa, né? Então a gente tem que entender que a tecnologia veio para isso mesmo, é para auxiliar fora do âmbito hospitalar, né? Mas assim, a pessoa é leiga, não vai saber, Jéssica, o que é o normal de 60 a 100 e tudo mais. Tem, né, reloginhos aí da marca e da Apple que diz que registra traçado de eletrocardiograma, outros, esse aqui, por exemplo, é pressão arterial, saturação e até glicemia. Eu não acredito muito, só acredito mais na parte mesmo da contagem da frequência cardíaca, né? Então, assim, até que me prova o contrário. Mas, enfim, esse reloginho, né, o original, por exemplo, ele, você coloca, né, a Apple, por exemplo, ela te oferta ainda várias opções que já conecta diretamente no aplicativo que já vem no celular. Esse aqui também, só que ele não vai direto no aplicativo do Apple Watch, ele vai no aplicativo que você tem que instalar, que vem geralmente quando você adquire o produto. Então, ele tem essa partezinha aqui de trás, né, que é além da parte de conexão com carregamento, que é um leitorzinho, né, de laser mesmo para poder fazer a captura, né, da frequência. E aí dá esse resultado. Os reloginhos da Apple, como é esse aqui que a gente está mostrando, ele manda para o celular, né, que a gente tem o app lá de saúde, que é a parte tem todas, né, a parte de atenção plena, respiratória, alimentação, medicação, mas a parte cardiovascular ele manda essas informações para o celular, registra e, por exemplo, né, o meu reloginho ele acusava diferenças do comportamento, né, da frequência cardíaca durante o dia. Eu falo em níveis mais alterados, claro, né? A frequência cardíaca vai manter, igual a pressão vai manter a mesma coisa o dia inteiro. Então, por exemplo, estava abaixo de 50, ele alertava. Estava acima, por exemplo, que era 100, eu colocava o limite de 110 para ele, então assim, eu sempre tive o comportamento de um ataque cardíaco, né? Batendo sempre mais acelerado. Então eu colocava dessa forma ali o meu ajuste, era de 50 a 110. Então quando, né, ou passava para menos ou para mais, ele conseguia
registrar, ele me alertava, eu tinha que colocar os sintomas e ficava, né? Mas eu conseguia até exportar isso pro médico, tudo mais. Até mesmo estabilidade de caminhada também tinha. E assim por diante, me ajudou por bastante tempo. Então, assim, às vezes você tá com um sintoma, não sabe o que é, e de repente o relógio detecta, manda pro celular, você procura ajuda médica, vai lá fazer um eletro e descobre um tipo de patologia. Aqui não tá dando pra ver porque tá tampado, mas enfim, era só uma imagem do coração mesmo. Então, assim, olha só, saímos disso aqui, eu precisava de um eletrodo para um relógio, né? Se fosse esse aqui não registra, esse aqui é só um relógio comum mesmo. Mas assim, consegue ajudar, né? Um diagnóstico aí precoce, solucionando um daqueles problemas que a gente estava dizendo. Claro, o recurso, um relógio desse cara, né? Nem todo mundo vai poder ter acesso, mas tem esses outros que são mais baratos. Dá para utilizar, é aquela questão, não dá para falar a marca aqui que é melhor, qual que é pior, mas a que eu confiei até hoje realmente foi a, a da Apple, esses smartwatch, o Apple Watch, perdão. Aqui dentro da história da cardiologia, gente, só uma curiosidade mesmo também, que fala que assim, a partir de 460 anos antes de Cristo, desculpa, veio Hipócrates. Hipócrates, né, é considerado o pai da medicina, né? Ele descreve a importância do coração de saúde humana. Por ser o pai da medicina, né, ele, dentro de seus estudos, é claro, dentro de várias outras partes fisiológicas, de outros órgãos e tudo mais, ele pegou a importância da cardiologia e você olha, realmente o coração ele tem uma função bastante importante para a gente. Então veio outro, que foi Galeno, né, com o tempo e conseguiu aí dar um pontapé a mais na, na importância mesmo da parte cardiovascular. Então, entre 130 e 200 depois de Cristo, Galeno, né, realiza experimentos em animais sanguíneos e identifica a válvula cardíaca, ou seja, começou a ter a curiosidade de ver algo mais profundo do que aquilo. Então é só um coração sim, mas como que funciona aquilo? Tem que abrir para ver. Então foram lá, fizeram testes e tudo mais, e aqui começaram a ver a válvula cardíaca, né? A circulação, como que o sangue passava, como que passa dentro daquelas válvulas e tudo mais. Em 1628, William Harvey, que ele é considerado o pai da medicina da cardiologia, publica um estudo que descreve a circulação sanguínea no corpo humano, representando um grande avanço na compreensão da fisiologia cardiovascular. Aí realmente aproveitou a pesquisa de Galeno, né, e estudou um pouco mais profundo e divulgou aí pra gente aí o que a gente já conhece hoje aí da circulação cardiovascular, da grande e da pequena. No final do século XIX e início do século XX, avanços significativos da tecnologia médica permitem exames e procedimentos mais precisos e menos invasivos, que eu vou mostrar mais pra frente. Em 1925, a fundação da primeira sociedade de cardiologia, que foi em Paris, lá na França, com reconhecimento da cardiologia como especialidade médica, né? Que a gente tem as pessoas quando são leigas, por exemplo, elas não entendem que a medicina, né, os 6 anos de medicina da pessoa é para medicina no âmbito geral. Você é generalista ali. Você não é nem clínico, você é generalista, né? Assim como na enfermagem também, mesmo procedimento. Porém, o médico ele passa, né, pela residência para ele garantir esse RQE, que é uma especialização em determinada área, né? No caso aqui que a gente está falando de cardiologia, por exemplo, esse RQE em cardiologia ele faz, né, essa residência, se eu não me engano, tem que fazer clínica médica para depois fazer a residência em cardio, da enfermagem já é direto. Então, assim, tem o estudo básico, né? Por exemplo, a medicina são 6 anos, então eles têm que fazer também a de clínica médica, depois a clínica médica, vem a residência de cardiologia. E aí vai, você quiser cirurgia cardiovascular, clínica, arritmiologista, eletrofisiologista, cada um de um jeito aí, várias aí dentro. É muitos anos de estudo. Então, assim, realmente, eu fico assim, eu tiro o chapéu para esses colegas porque é muitos anos de estudo. Na enfermagem, por exemplo, eu fiz 5 anos de graduação, a enfermagem varia entre 4 e 5, a minha foram 5 anos pela faculdade. A faculdade, o cronograma, né, dela, o plano de ensino dela são de 5 anos, então eu fiz 5 anos de enfermagem, minha pós ela foi 1 ano. Então, assim, fiz pós-graduação, não fiz residência, mas pretendo fazer a residência, são 2 anos. E
não preciso nenhum pré-requisito antes disso a não ser a graduação. Então, realmente, para a enfermagem a gente passa aí chega a ser não é que é mais fácil, é um pouco mais acessível a titulação. A gente não tem o título de RQE, mas somos residentes em cardiologia. Aqui é só mesmo falando da enfermagem com o avanço da tecnologia na cardiologia. Com isso, a gente aumenta a produtividade e a qualidade do trabalho dos enfermeiros. Otimiza o processo de rotinas clínicas, melhora a precisão e a rapidez das ações e aumenta o tempo dos enfermeiros para dedicar aos pacientes. Aumenta a segurança do paciente também. O que isso quer dizer? Ou seja, terapia intensiva, mais do que a gente que é da urgência e emergência, o pessoal da terapia intensiva, eles são muito mais voltados para essa área de poder ter uma visão para pesquisa maior do que a gente da urgência. Por quê? Na urgência e emergência tem aquele negócio, a gente estabiliza, transfere, recebe, estabiliza e transfere. Então a gente não tem muito vínculo, né? Tem vínculo, claro, a gente tem que ficar humano no atendimento. Eu falo vínculo de realmente manter o paciente ali, ficar fazendo exame, ficar isso que for. Pronto atendimento faz. Mas tem outros que não, por exemplo, eu trabalhei no aeroporto de Confins. Lá não fazia exame. Então a gente realmente era ou o paciente vinha com meios próprios, né? Ou acompanhado, ou realmente a gente tinha que ir lá socorrer, dependendo da situação, levar para a sala de urgência, estabilizava e transferia para um hospital mais próximo de referência ali que a gente tinha. Enfim, fazer isso a gente não tinha muito vínculo e muito olhar para muita coisa, era tudo muito mecânico. Agora você pega o pessoal da terapia intensiva, por exemplo, tá ali o tempo todo, o paciente tem semanas que está ali com você. Então, você consegue analisar. Quando se fala de aumento da produtividade, é o quê? Bem fictício, tá, pessoal da enfermagem? Que é o quê? Vamos supor, tem 5 pacientes aqui, eu estou olhando para os 5. Cada um tem seu monitor. Então, por exemplo, ao invés de eu ir lá, pegar meu esteto, pegar meu esfígma, ir lá e conferir, toda hora no horário ali, né, certinha a pressão do paciente, pegar o oxímetro, até isso acontecer, a gente perde tempo, né? A gente pode estar ali, o monitor ele já avisa pra gente, assim como foi, né, o meu relógio, por exemplo, ele alertou que teve uma alteração de dados ali, eu vou lá e confiro. Não preciso ir ficar naquele box e excluir o resto porque eu estou só olhando de rotina. Então ele consegue fazer isso. É claro que você está ali monitorizando o paciente, né, visualmente dizendo, e aí no meio da situação deu, sei lá, por exemplo, uma bradicardia no paciente ou acusou ausência, né? Até mesmo uma sistolia lá no monitor. Claro que você tem que ter uma percepção. Como que a gente tem que fazer isso? Eu vou lá, primeiro a gente faz o protocolo, né? Que a gente chama o protocolo da cagada, que é a conferência de cabos, ganhos e dados, que a gente tem que ver se realmente, às vezes pode ser um eletrodo que soltou, né? O oxímetro às vezes que soltou, ou pode ser um mau encaixe, às vezes na parte né, ali de trás da máquina, ou né, dentro do encaixe de onde for, não estava encaixado direito, ou o próprio paciente, né, dependendo da situação, ele pode estar voltando a sedação, pode tentar fazer alguma coisa. Enfim, você já direciona primeiro um problema mais fácil de resolver, mas é tudo muito rápido no fim. Acabou, passou disso, realmente está tudo certo, aí a gente aciona a equipe. Isso tudo em tempo muito hábil, porque tem que ter essa parte, né, da melhora da precisão e a rapidez das ações. Então a gente tem que ter a enfermagem aí, ela desempenha esse papel muito importante, porque você chama um médico lá, chama a equipe inteira, parada, é parada, é parada, quando você vai ver, era só um eletrodo que soltou, né? Mas a gente tem que ter uma expertise aí. Alguns aqui de exemplo que a gente tem: dispositivo móvel de registro eletrônico dos pacientes, que a gente tem aí, como por exemplo aparelhinho, a gente tem também um router também que dá para acessar, sistema de inteligência artificial, né, planejamento e tratamento. A gente tem essas pulseiras eletrônicas também, que além do relógio tem umas pulseirinhas também que é própria para isso, são próprias para isso. Aplicativos de smartphones e monitor de frequência cardíaca e pressão arterial. Geralmente essa parte aqui de trás, essa última parte aqui a gente fala, por exemplo, de paciência, às vezes tem aqueles aparelhinhos, né, o esfígma eletrônico que a gente coloca no braço, em casa mesmo, coloca ele digital, põe a pilha, só coloca da maneira certa, a gente orienta o paciente ali, ele, né, quem pode ter essa condição, compra na farmácia, leva para casa e consegue aferir. Às vezes o médico precisa disso para poder auxiliar, né, às vezes numa saber o que é normal e o que não é normal, né? Quando procurar ajuda ou não. A gente tem também, por exemplo, né, o oxímetro de dedo, né, que a gente tem, bem comum. Ele sempre dá pra gente aqui a certa precisão do
nível de saturação, porcentagem de saturação, gente, e da frequência cardíaca, né? Não dá pra ver, mas enfim. Então, 97 de saturação, a frequência já subiu, 108. A minha frequência ela sempre é mais alta mesmo, então nem assusta. Mas é isso, né? Claro que, 112. Claro que a gente vai pegar. Preciso disso aqui como leigo em casa? Não. Isso aqui é casos mais específicos, porque primeiro para você saber o que tende a alterar, você tem que saber o que é normal, né? São parâmetros para poder saber o que é normal e o que não é. Então, assim, por exemplo, meu avô, né? Tem 3 meses aí que ele fez uma ablação, né? No coração. Então, enfim, precisou usar isso aqui antes da ablação. Ainda usa não da forma, né? Mais intensa durante o dia como era antes, mas ainda possui, porque às vezes pode ser que sinta alguma coisa, mas está tão recente assim. Às vezes ele sente mal, então tem que monitorizar. Claro que você pode aqui, bioalteração, você como profissional da área da saúde, nada exclui, como eu falei, a parte humana, a tecnologia ela existe para te auxiliar, mas a parte humana a gente sabe, a gente coloca lá o dedinho, né? Vou digitar aqui, nesse sucozinho aqui, né, do pulso radial. Acho que o pulso radial faz a contagem e tudo mais, a gente consegue saber ritmo, como que tá, como que não tá. Dentro da ausculta cardíaca também, né, com esse teto a gente consegue. Mas é só uns exemplos aqui. Os dispositivos implantáveis, né, que a gente tem aí, é o marca-passo, que ele regula, né, esse ritmo cardíaco de pacientes com bradicardia, geralmente, né, que esse marca-passo, na verdade, ele é para paciente, por exemplo, igual o meu caso, com bradicardia, e mantém ali, o coração ele bate bem mais devagar, então assim, ele precisa de um estímulo, né, então esse estímulo, esse marca-passo, todos eles são implantados de forma subcutânea, ali em cima do átrio direito, para poder, né, onde tem o nosso sinusal ali, para ele dar essa descarga ali para falar, opa, vamos, acorda, né, literalmente. E a gente tem o CDI, né, que ele monitoriza o ritmo e dá o choque para evitar a morte súbita. Já peguei paciente que disparou na ambulância aí 50 vezes sem brincadeira. Foi paciente pleníssimo. Ele vê ali a situação, quando ele vê que realmente, opa, peraí, tá começando a alterar de novo, ele vai lá e comanda o ritmo para ele. Então, um só regula o ritmo para determinado tipo de situação e o outro para qualquer situação. Ele monitora e, quando ele achar necessidade, ele faz. Né? Com esses avanços recentes, a gente tem o menor tamanho, a maior durabilidade e conectividade de monitoramento remoto. A gente consegue ver, né, a gente consegue avaliar isso de longe. E também, tanto esteticamente, né, com um tamanho menor e durabilidade ali para o paciente. Traz riscos? Todos trazem, mas tentar levar uma vida mais normal possível, né, para o paciente ali. Isso aqui é só uma imagem, uma ilustração de como o CDI ele é implantado, né? A gente tem aqui o CDI ele fica bem implementado mesmo, né? Ele fica na parte subcutânea aqui e ele vai monitorizando e gerando esses impulsos aí. É o diagnóstico avançado com inteligência artificial. A gente tem os algoritmos que detectam arritmia, anomalias no exame de alta precisão. Por exemplo, o Holter que a gente tem aí, a gente consegue ver um ecocardiograma também, a gente consegue ver as estruturas, né, ali do coração e tudo mais. A inteligência artificial aqui integrada, a gente tem esses smartwatches aí, né, que a gente fala né, principalmente da Apple Watch aí, essa, né, do relógio consegue passar para o celular. Hoje a gente já tem esse recurso de traçado de eletrocardiograma, né, aí já é uma questão aí de confiança. Benefícios, a gente tem diagnóstico precoce e personalização de tratamentos, né? Por exemplo, se eu consigo detectar, às vezes, ali, por exemplo, meu detectar a fibrilação atrial. Se realmente ele detectar, ele iria me avisar, olha, tem uma fibrilação atrial aqui. Então, eu já posso, assim, né, eu correlacionar com sintomas, né, não deixar isso passar, a gente deixa passar, poderia ter ido numa consulta médica mais rápida,
ver qual o tratamento. Vai ser só medicamentoso? Ah, não, vamos fazer cardioversão, né? Varia aí da conduta médica, varia de muitas coisas aí para até chegar numa decisão aí de tratamento. Aqui só os exemplos do mapa e do Holter, por exemplo. Isso aqui são exames que são solicitados por médicos. Isso aqui é uma monitorização de mapa de pressão arterial, o próprio nome diz, é monitorização ambulatorial da pressão arterial. Se trata de ambulatorial, que não precisa ser feito o paciente internado, né? Ele vai para o ambulatório, que é consultório médico. Então, coloca o esfío, né? Aqui, no braço do paciente, geralmente o braço esquerdo. Tem tamanhos variáveis, tá? Não é um. E o aparelho é configurado, o paciente vai para casa, né? Tem aqui o mapa de 24 horas, tem 7 dias, que é o, né? Varia aí, mas todos eles o paciente vai para casa, a monitorização é feita lá, ele anota, né? Tanto o holter quanto o mapa, né? Eles podem ser 7 ou de 24 horas, 7 dias ou 24 horas, depende de que for solicitado, mas vai para casa e, consequentemente, aí ele consegue registrar as informações. O mapa é um pouquinho mais confortável, porque fica apertando o braço do paciente, sempre reclama. E o holter fica aqui no tórax aqui, é um traçado de eletrocardiograma durante 24 horas. Depende muito também, né, da solicitação, pode ser de 7 dias, mas enfim, o que dá pra gente só dar uma analisada, olhar assim, é o tamanho, né, do dispositivo, para ser menos explícito para o paciente. O mapa, isso aqui é bem pesadinho, inclusive, né, ele já aparece mais do que o holter. Mas, assim, pelo menos para dar um certo conforto ali pro paciente visualmente em relação à estética, né, porque aquele negócio, acabei de sair, ninguém precisa saber que eu tô doente. Mas, né, principalmente às vezes a gente pega idoso com essa certa resistência, então ajuda bastante, né, na parte assim pra gente poder ter o paciente, primeiro a parte psicológica de não ficar internado para poder aferir dados, né, os dados mais simples, entre aspas, e em relação à estética mesmo também. Aqui a gente volta a falar né, desses relógios inteligentes, aqui não tá dando pra ver, mas deixa eu ver se eu consigo. Não vai dar. Mas enfim, não dá pra ver. Mas aqui tem né, aqui que conhece a Litman, né, um modelo de estetoscópio, que consegue jogar dados, na verdade, para o celular também. Assim como o reloginho consegue jogar os dados, aqui o estetoscópio da Litman consegue também transferir esses dados ali na hora para o dispositivo móvel do médico, por exemplo. Por quê? Claro, mais uma vez, recurso financeiro. A parte de mandar essas informações, porque às vezes a gente está ali, o paciente procura a clínica médica, por exemplo, e acaba que, não sei, pode ser que a clínica não tenha elétrica, não tem um cardiologista, ou por vários motivos, né, que não vem o caso agora, mas vamos supor que não tem. Então, às vezes pode ser preciso, né, coloquei ali, encostei, ele consegue dar esse traçado do eletrocardiograma ali pra gente, frequência cardíaca bonitinho, e um possível diagnóstico para garantir aí uma sobrevida do paciente, né, e um conforto aí. Então a tecnologia ela tem avançado de uma maneira espetacular. A gente tem aqui as intervenções que são minimamente invasivas, porém eficazes, né? A gente tem o stent farmacológico, que reduz a reobstrução e melhora a circulação. Esse aqui é aquele velho que a gente chama, né, quando a gente é da área, a gente conhece como sistema porta-balão, né? Quando o paciente ele infarta, ele tem um IAM, somente com supra, a gente já tem a parte do porta-balão, que é o quê? A parte de hemodinâmica, né? Quando o stent nada mais nada menos do que, né, o próprio cateterismo ali em cima. A gente pega a artéria femoral, né, de preferência, ou a braquial, e introduz um catéter longo, a ponta dele é um balonete, então quando ele chega na parte da obstrução que o médico chega ali e vê, insufla e passa também uma medicação ali, garantindo né, para reduzir ali a reobstrução, né, e melhora a circulação. A TAV, na verdade, é a substituição da válvula cardíaca sem necessidade de cirurgia. Ela introduz também, mas eu vou mostrar mais pra frente num videozinho ali. As vantagens, a gente tem menos tempo, menor tempo de internação e menos complicações em pacientes idosos de alto risco. Por quê? Aquilo que, né, a gente volta a dizer, por exemplo, do idoso que está ali, né,
vou pegar, por exemplo, para desobstruir. Ao invés de fazer a cirurgia cardíaca, abrir, peito aberto, afastar a dor e tudo mais, eu consigo, às vezes, com um estentezinho, resolver a situação ali. Traz risco? Traz, porque você mexe com a artéria, você vai introduzindo uma artéria. Se a compressão não for bem feita, pode sim levar a hemorragia, pode levar a óbito, questão de minutos, né, de segundos aí. Então, tem que saber muito bem, né, principalmente o pós, pode dar infecção, tem curativo, tem, né, às vezes também pode dar risco de trombose, enfim, né, tem várias complicações, mas a complicação é muito menor do que uma cirurgia, por exemplo. E o tempo de internação. Aqui é só cortou. Mas aqui a gente tem só um casozinho aqui para vocês terem noção de como que a inteligência artificial ela pode mudar a vida das pessoas. Aqui, por exemplo, a gente tem médicos usarem impressora 3D para cirurgia cardíaca em recém-nascido. Como assim, Jéssica? Coração 3D? Literalmente, né? Eles imprimiram um coração, claro, não ficou tão bonitinho, ele parece uma massinha mesmo de modelar, ele ficou muito bonitinho, tem umas imagens pra frente, mas é mais ilustrativas, mas essa foi para ajudar, porque a imagem 3D conseguiram, né? Porque pensa, um recém-nascido, eu fazer uma cirurgia cardíaca no recém-nascido, eu vou abrir ele, ainda tem a chance de ter um insucesso, aquilo que eu falei. O médico ele pode ser o cara, pode ter feito 1 milhão de cirurgias daquela. Sempre vai ser como se fosse a primeira vez, né? Como se fosse aquele filme. Por quê? Essa instabilidade, né, do sucesso ou não ali da cirurgia. Então eles imprimiram o coração, isso foi no Brasil, tá no Rio de Janeiro, imprimiram o coração ali em 3D e conseguiram fazer como se fosse cirurgia nele para depois poder fazer nesse recém-nascido. E aí com 100% de sucesso. É um trabalho aí que realmente deu certo e só tem que realmente dar parabéns aos profissionais envolvidos aí. É o futuro, né? A gente tem a biotecnologia, eu acabei de falar aí, que é a 3D de tecidos e órgãos, por exemplo, a gente pode pegar uma válvula aí, né, para poder instalar, ou tem alguns órgãos também que a gente possa começar a poder fazer, enfim. A impressora, essa impressão 3D, ela realmente veio para poder auxiliar aí uma coisa mais palpável para a gente. A gente tem a terapia de genética, né, que é o tratamento personalizado de doenças hereditárias, que eu já vou mostrar ali para frente. E a gente tem a internet das coisas, né, que é uma internet ampla, que é os dispositivos aí que a gente, de monitoramento contínuo em tempo real aí que a gente tem, que eu já mostrei, né? Seja ela pelo reloginho, seja pelo router, pelo mapa, enfim. Sempre vai estar aí, né, um oxímetro, então sempre tá aí ajudando. Esse aqui é uma modalidade de terapia genética, tá? Hoje em dia esse tratamento caro, plano de saúde cobre alguns, nem todos, mas assim, está sendo implementado, né? Que geralmente, por exemplo, né? A gente entra doenças hereditárias e imunogênicas, por exemplo, hemofilia, doenças metabólicas, né? Consegue fazer a modificação direta, né? Do gene causador da doença. Então você pensa, conseguir mudar o gene da doença. Então, realmente é algo tão evolutivo que pra gente, como assim, né? Então a inteligência artificial ela veio para isso mesmo, foi para ajudar. E tem de outros também, né? No caso aqui, HIV, doença de Parkinson. Então, consegue ter essa parte genética para poder, essa parte gênica, perdão, e consegue mudar a característica genética aí. Então, assim, por exemplo, câncer, doença infecciosa, a gente tem imunoterapia por modulação gênica, né? Então, são as vacinas de DNA, ou seja, né, eu pego o DNA daquela patologia e consigo fazer. Então, realmente, a tecnologia vem de uma maneira bem assim avançada para poder garantir aí uma sobrevida maior, né, das pessoas aí da população mundial em si. Aqui é o só modelo de impressão 3D, tá? Isso aqui é bem mais fictícia, mas essa aqui tá um pouco mais para realidade. Essa aqui tá branca, mas ela consegue sair colorida também. Então, assim, beleza. A gente tem aí a parte, né, da tecnologia em si, que isso, aquilo, outro, que tem feito, né, pra gente aí uma coisa assim que realmente tem que evoluir, tem que acontecer, vai melhorar e é empolgante, mas se agora, como eu falei no início, dá para frustrar também, não tem jeito, né? Nem tudo sai 100% certo, não dá para concluir. Mas a gente precisa do quê? De uma precisão, né? A tecnologia está transformando a cardiologia e a vida e reduzindo o sofrimento, né? Então a gente tem que ser bem preciso pelo que a gente quer. Se tratando de cardiologia, então vamos rodear muito. O que a gente precisa fazer?
a gente pode chegar e ser bem preciso, não, eu quero corrigir tal coisa. Então, assim, a estratégia para poder criar, né, a tecnologia ser implementada, ela precisa de uma certa precisão, precisa ser rápido e objetivo. Então, não, é para frequência cardíaca, então, somente frequência cardíaca, esse dispositivo e tal, depois a gente vai aperfeiçoando. Pesquisa. Primeiro que, né, que a gente fala que precisamos continuar inovando, integrando esses avanços no cuidado diário. Realmente, a pesquisa, ela vem, né, mas ela precisa partir primeiro do pesquisador. Precisa ter essa vontade nata, sua mente criativa, vai ser do nada, às vezes do nada vem uma ideia e não pensa muito no risco. Arruma alguém que possa dividir compartilhar essa ideia aí com você e conseguir implementar. E aí é que tá, né? A gente tem que ver, a pesquisa passa por vários processos, a pesquisa pode demorar anos às vezes para acontecer ou não acontecer, como foi o meu caso, mas a pesquisa ela tem que ser algo que parte, né, de dentro realmente do seu coração para poder ajudar o próximo, não só visando, né, o seu valor de um prêmio, algo do tipo, mas realmente assim, poxa, uma ideia boa para poder facilitar até para a gente, né, que trabalha ali, né, para futuros profissionais. Só que para isso, vamos supor, se der certo, né, a gente precisa entender que precisamos ser treinados para isso. Tanto nós, como profissionais da saúde, enfermeiros, né, falo pela enfermagem, quanto o próprio paciente, né. Vamos supor, mutilação gênica lá. Para um idoso, às vezes, tentar entender que a tecnologia está tão avançada é complicado. Então, realmente, tem que ser o treinamento primeiro. Às vezes nós temos profissionais também, né, que tem uma certa resistência com mudanças, prefere do jeito antigo, só que a gente tem que ver que a gente tem que acompanhar um pouquinho, não deveria ser, mas a gente tem que acompanhar essa tecnologia junto. Por quê? Quando se trata de tecnologia, a gente tem que usar ela pro bem. É aquilo que eu falo. Você tem um celular igual, tô com iPhone. iPhone, última geração, bacana, não sei o quê. Mas se eu não souber usar, o que adianta ter, né? Investimento caro, alto, para nada. Às vezes não conseguir fazer uma pesquisa de um. Não estou falando nem de uma pesquisa de dar nível de inovação. Eu falo uma pesquisa, às vezes, né, situação financeira do país, ou um novo vírus está surgindo, ou de algum noticiário que possa realmente causar impacto na minha vida, que eu possa me preparar, né, às vezes, para aquilo. Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar, né? A gente tem que acompanhar para nossa vida. Então, parte de treinamento, né? Ah, não, eu quero trabalhar e tudo mais, sou especializada, mas chega lá no ato, já aconteceu muito comigo, com bomba de infusão. Mexi com né, aquela verdinha, quase que eu falo o nome aqui. Chegou lá, era uma branquinha, pequenininha. Eu não sabia mexer. Eu nunca mexi com aquilo. E estava tendo ambulância. Fazer o checklist de ambulância, que eu trabalhava numa empresa particular de remoção. Precisei ver um vídeo tutorial na internet para poder saber como que mexe. A empresa não tinha dado treinamento, saí para trabalhar e foi isso aí mesmo. A sorte que eu tive que pesquisar lá no YouTube, consegui pesquisar e consegui né, entender como que funciona. Graças a Deus não precisei utilizar naquele dia. Né? O paciente precisou utilizar, mas a gente tem que ter esse treinamento também da equipe, explicar também ao paciente que aquilo ali pode ser bom para ele, que vai ajudar no diagnóstico da sobrevida dele também. Tá? Então aí é uma coisa que a gente tem que pegar pesado quando for implementado. E aqui que eu estou falando desde o início da palestra, que a tecnologia não substitui o cuidado humano, mas o amplifica, levando a esperança a quem mais precisa. A gente sempre pensa paciente, mas quando se tratar de paciente, você esquecer que pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, né, igual aquele bebezinho lá que teve a impressão 3D, e aí pode ser que garanta aí uma coisa, sempre pensando como se fosse pra gente, né? Nunca esquecer desse calor humano, que entre a tecnologia e a saúde cardiovascular tem que ter, sim, a parte humana ali no meio. Não só para instalar o dispositivo, né, mas para garantir, né, falar, olha, isso é importante para alguém, para sua família, né, para mim também. Quando você não tem que se envolver com o paciente, você não pode emocionalmente, mas se você não oferecer seu calor humano, se você não for humano, antes de ser um enfermeiro, médico, não resolve nada a sua formação, não importa. Você fracassou aí.
Aqui tá, né, o cartãozinho, aqui é quem tiver interesse de conversar comigo, algo do tipo, aqui tá o e-mail. O WhatsApp, né, é esse aqui. Só fica à vontade para mandar mensagens. Sou mãe, né, mãe solo, mas assim, pode mandar mensagem. Se eu não responder na hora, eu vou responder depois, sabe? Mas eu sempre respondo. Então, assim, pode mandar mensagem, tá? Só não liga porque é um pouquinho complicado. Às vezes posso estar gravando palestra, eu tenho para gravar também, né? Sou mãe de uma menininha, sou mãe solo, então complica um pouquinho. Mas enfim, mandem mensagem, eu respondo. Tem também, se não quiser no WhatsApp, tem Facebook, tem o Instagram também. Só digitar lá enfermagem atuante, porque aqui tampou, mas enfim, só ir lá que, né, a gente bate um papo legal, tá bom? Fico aguardando vocês. Se tiverem alguma dúvida também, ou sugestão, pode mandar lá, tá? E é isso, gente. Agradeço mais uma vez ao Thiago, ao Renfe, pela oportunidade. E é isso. Vamos pra frente, que quem tiver interesse na cardiologia, sentir isso que tá no coração, façam. É difícil, não é fácil. Tem dia que você vai olhar, você pode ter falado, nossa, cara, eu tô olhando pra esse elétrico aqui e não tô conseguindo entender. E olha que você vai entender das anormalidades, mas sempre vai ter. Não duvide da capacidade de vocês, do potencial. Se torna difícil para quem tem limites, tá? Então, assim, superem os desafios de vocês e seria uma honra, né? Como enfermeira, porque às vezes na parte da medicina é um pouco mais ampla, mas a parte da enfermagem nem tanto. É uma honra saber que até hoje eu só encontrei um cardiologista, esporadicamente foi no aeroporto que eu trabalhei, que era enfermeiro cardiologista também, que é o Wanderson. Então, assim, o que me inspirou hoje a chegar aqui foi, né, o médico Dr. Patrick, que foi meu primeiro emprego, que a gente ia fazer teste ergométrico e ele tinha uma sintonia tão boa de trabalho que era só eu com ele dentro da sala ali que fazia os testes ergométricos. Então, assim, era quarta e sexta-feira, toda quarta, toda sexta, a lista lotada, a gente fazia teste ergométrico ali. Acabou que eu tive que começar a gostar. Meio que fui empurrada a gostar da cardiologia. Mas aí quando fui ver, ele foi me ensinando, né? Porque ele mesmo já havia normalidade e ele me ensinava sem eu ter pedido, sem nada. E eu comecei a interessar, porque o negócio era eu ser obstetra, depois por urgência e emergência, e quando eu descobri a urgência e emergência, nunca mais saí de lá, né? Então, quando eu saí da clínica, fui para urgência e emergência, depois, dentro da urgência e emergência, eu comecei a lembrar, juntei as duas coisas e falei, olha, realmente meu destino é aqui. Então, aperfeiçoar mais aí na cardiologia. Então, vambora. Quem quiser progredir nisso, progrida. Escolha pessoas certas para estar do lado de vocês e acreditem no potencial de vocês. Todo mundo é capaz, tá bom? Só mesmo quebrar aí só as crenças limitantes que limitam a gente. Tá? Um abraço a todos, boa sorte. Foi um prazer estar aqui.